Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio aqui com você. E hoje eu quero falar algo muito especial. Recentemente estive dando uma palestra na conferência Sempre Reformando, uma conferência em homenagem ao Dia da Reforma, uma conferência do Presbitério de Bom Jesus do Itabapoana, e aquela palestra foi em cima de um dos solas. O que são os solas? Os solas são afirmações teológicas que a Igreja Reformada defende como base fundamental da sua fé. E o sola que me coube foi o sola fide, em latim, que em português é traduzido porque somente a fé. Somente a fé. Somente a fé é o fundamento da vida cristã. Somente a fé é a realidade pela qual o indivíduo chega até Deus, não os méritos humanos, não as tradições religiosas, somente a fé. Da mesma maneira que Martinho Lutero entendeu que o justo viveria pela fé, nós reafirmamos ali naquela oficina que somente a fé pode fazer com que o justo caminhe. Dessa forma, vocês vão ver agora esse TPM Podcast de uma maneira especial. Aquela palestra foi uma experiência maravilhosa que Deus nos deu. Então, o TPM Podcast de hoje é a oficina Sola Fide da conferência Sempre Reformando do Presbitério de Bom Jesus do Itabapoana. E eu quero aproveitar aqui para agradecer de maneira especial aos nossos parceiros. E hoje eu vou fazer uma coisa especial, uma coisa assim, que eu considero muito boa, que é citar os nossos parceiros queridos que têm nos ajudado, que têm mantido o TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria por meio da internet. Eu quero agradecer muito ao Vitor Reis, da Reis Contabilidade, que tem nos ajudado, a Esquina Gourmet também, do Vitor Reis, com certeza, uma ótima carne, uma ótima comida você vai ter naquele restaurante. Rosal Burger Artesanal, da Soninha, o melhor hambúrguer de Bom Jesus do Itabapoana. Soninha, meu grande abraço para você, que Deus te abençoe. Tem conosco também o Marcônio, da Boechat Solar. Se você quiser colocar energia solar na sua casa, melhor preço, melhor qualidade você vai encontrar na Boechat Solar do Marcônio, meu amigo. Também quero agradecer a Elisângela, da Ótica Bom Jesus. Ótica Bom Jesus, a ótica da cidade, onde você vai encontrar os melhores óculos e, com certeza, os melhores preços. Agradeço também a Casa e Cor, meu amigo Messias. Messias, a melhor tinta para pintar a sua casa, pintar o seu apartamento, procure o Messias. Você vai ter um excelente preço quando falar com ele. Também eu quero agradecer a Mirim Motos, o Fabrício, nosso querido Fabrício, um homem que tem nos ajudado, que Deus abençoe seu trabalho, Fabrício. Lá você vai ter motos especiais com preços fabulosos. Também eu quero agradecer a Drogaria Bom Jesus. O Wagner, meu querido Wagner, muito obrigado pela sua visão, pelo seu investimento. Então, a Drogaria Bom Jesus te espera lá. A Unicorretora do meu amigo, chefinho, Benício, Manuel Benício, uma corretora de automóveis que pode fazer seguro em vários lugares do Brasil. Procure aí a Unicorretora, Benício. E aí eu quero falar do Maurício agora, da Unidas Farma.
O Maurício é uma pessoa especial. Maurício, muito obrigado pelo seu investimento. Que Deus abençoe sua vida. Lá você vai encontrar também um preço justo e legal. E para terminar, a doutora Agnes Egito, cirurgiã dentista, onde você vai encontrar um preço maravilhoso para fazer seu tratamento dentário e uma situação, uma qualidade maravilhosa também. Então, esses parceiros, amigos, eu agradeço imensamente. Agradeço pela visão de investimento que vocês têm tido no TPM Podcast e que Deus continue abençoando suas vidas. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas também vocês têm nos ajudado o TPM Podcast, um programa que tem trazido conhecimento e agora com o Solafide, somente a fé. Assista a esta oficina, você vai crescer, você vai aumentar seu conteúdo bíblico e vai saber os fundamentos da fé. É uma exposição na carta aos Gálatas. Deus vai falar ao seu coração. Grande abraço e tchau, gente. Né? Já Deus me vem nos abençoar nesse tempo de aprendizado, de crescimento. Pai amado, agradecemos ao Senhor por esse momento. Vamos estudar a tua palavra, né? Nós pedimos a tua orientação, a tua direção, a tua graça, e que esse seja um momento de crescimento. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, seja muito bem-vindo a algo conferência. Essa oficina é a Solafide. Eu sou Paulo Emílio, sou pastor, mestre em teologia. Os alunos aí mais atrasados. Ainda fiz inscrição do mestre também em educação e pastor presbiteriano. E nessa oficina nós vamos falar desse solo, né? E a gente vai entender o que isso significa, tá? Nosso texto básico é Gálatas 3, de 1 a 9. Aqui está na nova versão internacional. A gente vai trabalhar com esse texto bíblico. E esse texto é muito interessante porque tem algumas palavras que fazem parte do que a gente vai querer trabalhar. Então, vamos dar uma lida. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Essa palavra aqui, essa tradução da nova versão internacional é muito importante. Porque, vejam que é uma palavra muito forte que Paulo usa para mostrar como os cristãos da Galácia estavam sendo desviados, eles estavam sendo desencaminhados do Evangelho da Graça. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Prestem atenção que Paulo, nesse texto, ele vai fazer 6 perguntas retóricas. São perguntas das quais ele já sabe a resposta.
mas são perguntas didáticas. Ele primeiro faz essa primeira pergunta aí: quem os enfeitiçou? Aí depois ele faz uma segunda pergunta: não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aí ele vai fazer uma outra pergunta, terceira pergunta: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Outra pergunta: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Outra pergunta: será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se foi inútil. Aí agora ele vai fazer mais uma pergunta. E ele diz: aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam uma palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Então vejam que ele faz 6 perguntas, sejam 7, e ele está preocupado com a situação da igreja. Ele está preocupado com a situação da igreja da Galácia. A igreja que estava se desencaminhando. A igreja que estava perdendo o caminho. Por quê? E aí a gente vai trabalhar daqui a pouco. Por quê? E aí, quais são os temas que nós vamos falar aqui? Gente, esse material eu coloquei no PowerPoint. Eu posso depois passar para vocês o material tranquilamente. Entendeu? Se você quiser anotar, anote algumas coisas que talvez eu não esteja aqui. Eu costumo sempre dizer que quando a gente ministra aula, às vezes aparece alguma coisa fora do que está no script. Então, essas coisas aí, se você puder anotar, tudo bem. Mas a essência de tudo que a gente vai trabalhar está aqui no PowerPoint. Então, veja bem, nós vamos trabalhar, primeiro ponto, a base da fé. Depois vamos trabalhar o recebimento do Espírito Santo. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a verdadeira espiritualidade. Em quarto lugar, vamos trabalhar o produto da fé. E em quinto lugar, o alcance de pessoas. Dentro da ideia que a gente está trabalhando aqui, que o pastor Amaury está trabalhando aqui nas palestras, né? Hoje de manhã ele falou bastante, ontem à noite. A igreja que quer sempre se reformar precisa alcançar pessoas. Uma igreja que não alcança pessoas, ela permanece a mesma e ela vai acabar. É o que está acontecendo hoje na Europa. Na Europa, as igrejas estão fechando, estão sendo... Eu vi uma reportagem recentemente de uma igreja que virou uma academia. Uma academia. Academia de musculação. Academia. Era uma igreja. Nós colocamos os aparelhos da musculação dentro de onde se fazia culto na Europa. Por quê? Porque quando a igreja perde a visão disso daqui,
E esse é o último ponto que a gente vai trabalhar de propósito. E também porque o texto, a gente vai fazer uma exposição desse texto aqui, tá? A gente vai trabalhar esse aqui é o nosso caminho, é o nosso texto base. Nós vamos trabalhar com Gálatas 3, de 1 a 9, procurando entender passo a passo para chegar no alcance de pessoas. A fé que não alcança pessoas, ela é uma fé que fica parada na história. Ela é uma fé que acaba morrendo em mim mesmo. Se eu não consigo passar a minha fé para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus vizinhos, a fé, quando eu morrer, a fé vai ficar. Vai acabar também. Então, vejam bem, nós vamos trabalhar esses 5 pontos na nossa aula. Tá bom? Vamos lá. Os 5 solas fazem parte do fundamento da igreja. Fundamento. Por quê? Porque esse fundamento, esse aqui, ó, é para que a igreja não perca e não voltasse aos erros de onde ela veio. O catolicismo romano. Os 5 solas foram criados para a igreja não se perder na caminhada. E aí você tem eles. Somos Cristos. Eu não começo os 5 solas pela sola escritura. Eu começo os 5 solas falando de Cristo. Por quê? Porque eu creio que é a pessoa de Cristo que é o fundamento da minha fé. A minha fé está fundamentada não em um livro, mas a minha fé está fundamentada em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, só o Cristo, só a Escritura, só a graça, só a fide, somente a glória. Né? Apenas a Cristo, somente a Cristo e nada mais. Apenas a Escritura e nada mais. Apenas a graça e nada mais. E apenas a fé e a Deus toda a glória. Tá? Vamos lá. Nas palavras de Martinho Lutero, ele fala sobre a fé. Lutero, ele diz assim: portanto, apenas a fé justifica, sem nossas obras. Tudo que se pode fazer pela graça de Deus é crer e assim apropriar-se da justiça de Cristo. Portanto, somente a fé vinda de Deus para o coração humano pode produzir genuína salvação. Eu costumo dizer que quando nós falamos de justificação, para a gente entender mais ou menos de maneira prática, justificação pela fé, né? Eu costumo dizer que Deus, quando olha para mim e para você, Deus nos vê como um óculos. Um óculos. Deus usa óculos. Eu brinco assim, da sua ficada. História de Deus usa óculos. Eu costumo dizer que se Deus estivesse sem óculos, nós estamos mortos. Nós estávamos falidos. Quais são os óculos de Deus? Jesus Cristo. Quando nós estamos em Cristo e Ele olha para mim, Ele não me vê. Ele vê a pessoa de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê a pessoa de Jesus. Se você está em Cristo, esse é o óculos de Deus que salva você. Porque se não for o óculos de Deus, nós todos seremos fulminados. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é puro. E nós só somos santos por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então eu brinco
que Cristo é o órgãos de Deus. Graças a Cristo que nós não somos fulminados. Graças a Cristo que nós não estamos perdidos. Então a nossa fé na obra de Cristo é o que nos justifica para estarmos diante de Deus. A ideia da justificação é que a justificação é uma declaração de Deus sobre mim. Então, sobre você. Deus declara você justa. Por que Deus declara você justa? Porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê a justiça de Cristo em você. Se você não estiver em Cristo, você está condenado. Você está perdido. É por isso que nós precisamos apresentar às pessoas a obra de Cristo na vida. Tá? Então vamos lá. O que significa a expressão sola fide em termos práticos? Somente a fé na obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário pode oferecer a certeza que a prática da religiosidade não pode dar. Uma coisa é religião, outra coisa é religiosidade. O que significa a expressão religiosidade? Olha para o texto aí, a maioria dos textos está aqui no PowerPoint, tá? Marcos 7, de 5 a 7, vai nos ajudar a entendermos o que é a religiosidade. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos limpas? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que é a religiosidade? A religiosidade é a doença da religião. Vocês sabem que a palavra religião, em certo sentido, é uma palavra boa. A palavra religião vem do latim e significa religare, ou seja, ligar novamente. A religião liga novamente o homem até Deus. Beleza. Agora, a doença da religião é a religiosidade. O que é que a religiosidade faz? Vamos olhar para o texto. Qual é a preocupação dos fariseus e dos mestres da lei? No texto. Qual é essa Viver de acordo com a tradição. Viver de acordo com a tradição. Mas qual é a preocupação em si? Comer sem lavar as mãos. O que é mais importante, lavar as mãos ou a comida? A comida. Mas para os líderes religiosos da época de Jesus, comer sem lavar as mãos era uma atitude impura. Então eles não estão preocupados. Outro exemplo interessante, vocês vão se lembrar, Jesus curou uma mulher de uma mão mirrada em uma sinagoga. E aquele dia de cura, aquele dia que Jesus curou, era do sábado. Os mestres da lei, eles disseram assim: venham outros dias para serem curados, não venham no sábado. Eles estão mais preocupados com o quê? Com o dia do que com a cura da mulher. Então a religiosidade se preocupa com a aparência, a religiosidade se preocupa com a forma, a religiosidade se preocupa com algo que não é essencial.
A religiosidade, então, é uma doença. Por que eu estou enfatizando essa definição de religiosidade? Porque esse vai ser o grande problema dos Gálatas. Esse vai ser o grande problema que faz Paulo escrever a carta aos Gálatas. Tá? Então, existem, em geral, 3 doenças da religiosidade. 3 doenças. Quais são? O sectarismo. O que é que o sectarismo diz? Devo afastar-me do mundo. Então eu não sou desse. Eu vou me afastar dele. O sectarismo. O que mais importa para mim é o céu. E eu sou o céu. Os outros são erráticos. Aí vem o dogmatismo. O que é que o dogmatismo diz? Apenas eu tenho a verdade. Essa menina aí mais trabalha aí nessa conversa. Não está recebendo o aplauso do céu. Sabe que o aplauso do céu, você sabe que ninguém ouve o aplauso do céu. Esse é o aplauso do céu. Então, vamos lá. Quando eu digo que apenas eu tenho a verdade, eu esqueço que existem outras pessoas que também podem apresentar uma verdade. Uma das vantagens das denominações, se a gente pode dizer assim, é que as denominações mostram que essa frase é uma frase equivocada. Uma das coisas que eu sempre gostei foi de aprender com outras denominações. Outras denominações. Eu sempre gostei de aprender, eu sempre frequentei, mesmo depois que pastor, congressos em igreja batista. Eu já fui em congressos de oração na Assembleia de Deus. Eu já tive um professor no meu mestrado de teologia que era metodista. Foi o melhor professor que nós tivemos no mestrado. Por que eu estou mostrando isso aqui? É porque eu aprendi coisas, verdades, que na minha denominação eu não aprendi. Os batistas hoje formam a denominação que mais cresce no Brasil alcançando pessoas. São os batistas. Qual é a denominação que mais ora no Brasil? Assembleia de Deus. E você vai ver que você pode aprender com eles também. Porque você não é o dono da verdade. Então, se a gente tiver uma mente aberta, a gente vai poder vencer o dogmatismo. E a idolatria, desculpem, apertei o aqui. A idolatria, que é um problema muito grave, ela está presente no meio das igrejas evangélicas hoje. Vou contar uma historinha aqui. Historinha não, vou dar um exemplo que para mim foi o que aconteceu. Vocês sabem por que Deus derrubou o Caio Fábio há 25 anos atrás? Que estava fazendo uma adoração de Caio Fábio. Uma idolatria de Caio Fábio. Caio Fábio não podia chegar em um lugar de povo. Eu não estou com medo da idolatria que estão fazendo ao reverendo Hernandes Dias Gomes. Deus não troca a glória dele enquanto ninguém. E isso é coisa que a igreja precisa entender. A glória
é apenas de Deus. Só que nós, humanos, falhos, colocamos determinadas pessoas em um pedestal. E se Deus quiser ensinar para a gente, vai ser doloroso. Porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém. E eu não estou falando de idolatria. Eu estou falando da idolatria dos crentes, tá? Da idolatria evangélica. Então, eu tenho muito medo com esse, assim, pedestal que a gente coloca as pessoas. Então, vejam bem, são armadilhas, são doenças da religiosidade. O sectarismo, o dogmatismo e a idolatria. Ok? Vereador, tem como voltar. Apenas eu tenho a verdade, dogmatismo. Eu entendi perfeitamente a anotação do irmão em relação a aprender com outras denominações que professam bem isso. A gente tem que ter essa preocupação para sair da caixinha, para a gente realmente aprender com esses tipos de pessoas que também creem que só Jesus nos salva é suficiente. Tudo bem. E algumas coisas nós vamos até questões doutrinárias, a gente bater ali e tal. É com meus meios cheios, sem doença. Só que eu vou mais além um pouquinho do partido, nós temos que estar preparados para divulgar essa verdade. Até porque hoje nós vivemos num mundo muito de misticismo. Às vezes na própria escola, você tem, né, enfrentar isso, você no próprio trabalho. Tiro por mim. Eu trabalho num local, numa sala que tem 2 pessoas espírita, uma lésbica e uma católica praticante. Então a gente tem que realmente, nós temos apenas a verdade, mas é Cristo, a verdade é Cristo. Verdade é Cristo. E nós temos que estar preparado, no sentido de defesa, para quando surgir a oportunidade, você realmente falar que é apenas a verdade, que é Cristo Jesus. Então eu acho que muitas vezes nós não estamos preparados, no sentido de sabedoria, oportunidade para saber e para mim, atualmente, amados, desculpe já interrompendo aí, que só fala, é que veio a ideia aqui na minha cabeça. Para mim, o melhor preparo é o amor que a gente precisa ter pelas pessoas. Amar as pessoas como elas são e tratá-las com respeito, com dignidade, como Cristo as trataria. Para mim esse é a maior falta de preparo que às vezes acontece na igreja. A pergunta nós temos a verdade, Jesus. E essa verdade é única, não é relativa. Não é relativa. E a gente precisa, nesse meio também, falar essa verdade. Com oportunidade, com sabedoria. Muitos evangélicos, inclusive pessoas dentro do próprio trabalho, ao invés de esperar a oportunidade, a gente coloca barreira, já querendo empurrar de goela abaixo a sua verdade. Exato. Então eu penso que... e até pisando nas pessoas. Exato, né? Eu entendi a colocação do irmão sobre outras denominações, mas nós temos a verdade, que é Cristo. E quando eu falei aqui, é de você, eu coloquei 3 denominações, né? Isso. Que são diferentes das nossas, em termos doutrinários. E a gente não conseguiu ver nada de bom nelas, porque nós somos, entendeu? Certos. E, rapaz, quando eu estudei com aquele professor meu, que era o bispo metodista, um mestrado, eu fiquei apaixonado pela igreja metodista. Eu falei, mas, cara, que coisa maravilhosa. Aí ele dizia assim para mim, rapaz, tem que ser metodista. Eu falei, não, tá bom, vamos até aqui. Mas, assim, já me convidaram para ser pastor batista. Não, o pessoal dá um mergulhinho lá. Falei, até que se não tiver que dar um mergulho, até que ia. Mas eu falei assim, não. Mas eu aprendi muito com eles. Quando você não está
fechado para o dogmatismo, você consegue aprender com as pessoas que pensam diferente de você. E o que o irmão reverendo acha justamente desse ponto? Eu vejo que muitos presbiterianos saem, vai para Batista, e se rebatizam. Aí agora a gente está fugindo um pouco da questão, mas eu acho que a questão é errada. Só para resolver a questão. Só para resolver a questão, para não enrolar muito, precisam ser doutrinados, totalmente equivocados, né? Só acrescentar também em síntese do dogmatismo, eu tenho uma aula de filosofia ainda desse, uma sua forma de conhecimento, como podemos conhecer. Eu lembrei do dogmatismo crítico e do dogmatismo ingênuo. Eu acho que muitos de nós somos um dogmatismo ingênuo, né? Aceita os dogmas sem questionar, sem olhar para o próximo, a lei maior que é o amor. Né? Eu acho que não tem que ter um dogmatismo, sim, um dogmatismo crítico de si mesmo, a questão ser denominacional do que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar, para que a gente possa pensar, refletir e tomar decisões mais acertadas e não achar que nós somos o dono da verdade. Então, eu sempre tenho essa visão. O dogmatismo é bom, desde que seja crítico. Né? O que eu estou fazendo com essa lei, com esse dogma? Eu estou só para forma de conhecimento, eu estou pegando esse dogmatismo como lei, como princípio, né? Para espalhar uma mensagem ou para excluir o próximo. Então, acho que o dogmatismo crítico é importante para a nossa vida, né? Porque vai nos dar consciência de si e do outro. Então, acho interessante. Boa. Vamos lá. Agora vamos entender o texto e o contexto. Agora a gente está trabalhando com Gálatas, tá? Até aqui, gente, não foi só a introdução, tá? A introdução eu vou ficar aqui vigiando. Mas vamos lá, no versículo 1 ao 5, Paulo faz 6 perguntas retóricas na mesma direção. Qual é a direção de Paulo? Entender a mudança ocorrida na mentalidade e na vida dos cristãos da Galácia. Eles foram enfeitiçados pela religiosidade. Então, veja bem, a carta aos Gálatas, quando você pegar a carta aos Gálatas, você tem que saber que essa carta foi escrita com essa intenção. O que é que aconteceu com aqueles cristãos da Galácia? Vocês sabem, se não sabem, vão saber hoje, né? A carta aos Gálatas é a primeira carta, é o primeiro documento do cristianismo. Provavelmente escrito no ano 52 depois de Cristo. Vejam bem, primeiro documento, um documento extremamente importante. A carta aos Gálatas. Eu costumo dizer que Gálatas é tão importante que Gálatas salvou a igreja do quê? Da feitiçaria da religiosidade. Gálatas salvou a igreja. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, essa carta ajudou muito a igreja para que ela não se perdesse na religiosidade. Ou seja, para que ela não voltasse para o judaísmo. Esse é o problema. O judaísmo estava querendo entrar na igreja e dominar a igreja, dizendo que os cristãos, para serem cristãos verdadeiros, eles teriam que guardar o sábado, circuncidar, praticar a lei. Paulo escreve Gálatas para resguardar a igreja. A partir do versículo 6, Paulo traz o exemplo de Abraão, o pai da fé, como necessário para demonstrar àqueles cristãos de onde era a origem da fé que eles um dia abraçaram. A figura de Abraão é muito importante. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Então, quer dizer, para vocês entenderem o que é a fé, vocês precisam olhar para Abraão. Preocupação de Paulo. Ele não quer que a igreja da Galácia caia nas armadilhas da religiosidade judaica. E por isso escreve essa carta com a intenção
intenção, faltou um ele aqui, né? De fazer com que os Gálatas e toda a igreja cristã entendessem o verdadeiro sentido do Evangelho da graça de Cristo. O Evangelho da graça era um escândalo para os judeus. Os judeus não conseguiam entender que era só graça, só fé, nada mais. E eles queriam colocar outras coisas. Vamos lá. A grande necessidade dessa carta era a seguinte: o que a feitiçaria da religiosidade judaica fez com os Gálatas? Ficaram totalmente dominados pelos apelos de uma vida legalista, fazendo-os abandonar a sanidade da simples fé em Cristo. Ok? Então, isso aqui é o feitiço da religiosidade. A religiosidade tem o poder de, às vezes, nos dominar. Você acha que... Vou dar um exemplo. Se você achar que você é salvo porque você é uma pessoa religiosa, porque você frequenta a igreja, porque você dá o seu dízimo, porque você guarda domingo, isso tudo é feitiçaria. Isso é engano. Isso não é a verdadeira religião. É por isso que a teoria dessa oficina é somente. E é importante isso porque antes de Martinho Lutero promulgar, né, as 95 teses na Capela Rinteloro, lá na Alemanha, a Igreja Católica vivia numa feitiçaria de religiosidade, indulgências e tantas outras loucuras que estavam dominando a fé das pessoas. E aí os Gálatas foi extremamente importante. Em nossos dias vivemos um tempo em que precisamos reafirmar o objeto e a suficiência da fé. Somente a fé no sacrifício substitutivo de Jesus Cristo é suficiente para a salvação do ser humano. E não as obras religiosas, ou o dinheiro, ou a razão, ou o poder, ou qualquer outro ídolo que queira roubar a nossa fé. Somente a fé naquilo que Cristo fez na cruz. Dessa forma, se não tomarmos cuidado, a fé simples em Jesus Cristo vai se perder nas vidas de muitos que se dizem cristãos na atualidade. Vocês lembram de um texto de Jesus, em que Jesus diz assim, quando vier, eu não estou lembrando agora, por exemplo, esse texto mesmo, já que está aqui no slide, e eu só lembrei dele agora. Jesus diz assim, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé sobre a terra? Olha esse questionamento de Jesus. Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Ou seja, será que o secularismo, o materialismo, a religiosidade não vai ter tomado conta da mente dos crentes? Então, vamos lá. Por causa das últimas fases que a religiosidade assume na atualidade. Irmãos, eu fiquei pensando se eu colocaria ou não esse slide, aí fiquei em dúvida, vou colocar. Porque isso daqui, essas cinco vertentes aí, elas estão trazendo muita confusão, muita loucura na mente dos crentes, tá? Aí eu achei as fotos dessa galera da internet, coloquei aqui, vocês, por favor, não digam que fui eu, tá?
Olha aqui, sabe quem é esse cara aqui? Benihim. Benihim, já ouviu falar de Benihim? Nunca. Ele não perdeu nada. É a fé da teologia da prosperidade. Se o crente é pobre, é porque ele pecou. Né? Então, esse cara aqui, na década de 80, década de 90, foi um dos grandes pilares da teologia da prosperidade. Bem, conhece essa peça aqui? Esse aqui é famosinho na internet, tá? David Leonard. A fé da teologia Gold. Tem até um representante aqui em nossa cidade, né? Então, esse cara aqui, eu vou falar, e você sabe. Muito cuidado na teologia coaching, né? Você pode, eu vou fazer uma regressão com você, você vai. Esse daqui é a teologia de São Bruxo. Essa figura aqui, vocês conhecem, né? É ele. Esse aqui é a fé da teologia neopuritana. Josafá Vasconcelos. Ele fala do puritanismo, e o neopuritanismo é um problema grave que hoje está afetando tremendamente a igreja presbiteriana. São pastores, teólogos que pregam de uma maneira agressiva, falam sobre arrependimento, eles tolhem a presença, a liderança das mulheres na igreja, e é uma teologia que só quer saber da verdade. Eles se esquecem que Jesus ensinou a graça e a verdade, não apenas a verdade. E aqui é a teologia da graça barata. Esse sujeito aqui, o Robin Bell, ele escreveu um livro chamado O Amor Vence. O Amor Vence. A graça barata ensina que que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é tão bom e que todos serão salvos. Isso é uma graça barata. Não é isso que o Evangelho diz. A igreja desse cara hoje nos Estados Unidos está mais de 35 mil membros. Jovens estão procurando. Se você colocar lá no YouTube Robin Bell, você vai ver, tem vídeos e mais vídeos falando sobre o amor. Escreveu um livro, O Amor Vence. Se você olhar nesse livro, você vai ver que tem muita espinha ali para você tirar para comer aquele peixe. Não coma o peixe todo, tire a espinha. Mas então, essas são as múltiplas faces que a religiosidade toma conta hoje dos evangélicos, tá, gente? Eu só estou falando aqui agora dos evangélicos. Assim, a pergunta dessa oficina, a pergunta central, é a seguinte: sua fé é sadia ou doentia? Por que precisamos, então, da sanidade da fé em nossos dias? Você vê, né? Uma criança subindo na escada, ela tem alguma preocupação se ela vai cair, se ela vai... ela está querendo explorar o novo, né? A fé, Jesus disse que a gente tem que se fazer como criança para entender a fé, né? A fé... E aí, vamos lá. Primeiro, olhando lá no texto, eu vou pegar a minha Bíblia, porque a gente não vai voltar mais no texto. Lá de Gálatas, tá? Temos mais quantos minutos aqui? Deixa eu ver. Temos ainda 20 minutos, né? 22. Vamos lá. Gálatas 3.
Primeira coisa é a seguinte: sola fide, porque a sanidade da fé tem como base a genuína pregação do Evangelho. No versículo 1, Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo expôs a crucificação de Jesus. A pregação do Evangelho, Paulo fundamentou a fé dos Gálatas. O conteúdo do Evangelho da cruz. Qual é o conteúdo do Evangelho da cruz? O Evangelho da cruz tem que falar da encarnação, morte, ressurreição de Cristo. O Evangelho da cruz confronta o eu, apresenta a necessidade de mudança de vida e faz o acompanhamento, faz o discipulado. Isso aqui é o conteúdo do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: vocês viram Cristo crucificado por meio de quê? Da exposição do Evangelho de Deus. Aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, a minha fé está fundamentada em quê? Em Cristo crucificado. O conteúdo do Evangelho da cruz. Então esse é o primeiro aspecto que traz sanidade. Quando você estiver ouvindo alguém, ouvindo alguma pregação do Evangelho, ou quando você for pregar o Evangelho para alguém, você não pode deixar de falar da obra da cruz. Você não pode deixar de confrontar a pessoa a necessidade de mudança, porque você não está apresentando a graça barata. A graça barata não apresenta a necessidade de mudança. Não confronta o eu. E é muito mais fácil você não confrontar o eu, não pedir mudança de vida, as pessoas vão te seguir. Você não faz o discipular, porque sabe uma coisa que eu aprendi? Muitas pessoas se convertem a Cristo no discipulado. Olá, gente. Você acabou de assistir a palestra Sola Fide, a palestra que foi ministrada na Conferência Sempre Reformando do Presbitério de Bom Jesus do Itabapoana, aqui no Rio de Janeiro. Foi, de fato, uma conferência maravilhosa. O pastor Amaury de Oliveira trouxe as plenárias e nós tivemos 5 oficinas especiais. E Deus me deu a graça de ministrar uma delas, Sola Fide. Sola Fide, ou seja, somente a fé pode levar o homem para a eternidade. E essa fé não vem do homem, ela vem de Deus, é um dom, é um presente de Deus para a salvação todo aquele que crê. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, Reis Contabilidade, Soninha do Rosal Burger, Esquina Gourmet, também outro parceiro especial, Boechat Solar do Marcônio, a Ótica Bom Jesus pelo investimento, a Elisângela, Casa e Cor, que tem nos ajudado muito, o Messias, Mirim Motos, do Fabrício. Nós temos também a Drogaria Bom Jesus, um lugar muito legal. Muito obrigado, Wagner. Unicorretora, o Manuel Benício e a Unidas Farma, com o Maurício, que tem nos ajudado
bastante. E para finalizar, a doutora Agnes Egito, cirurgiã dentista. A todos esses parceiros, meu grande abraço. E o podcast, o TPM Podcast, vai continuar agora, na semana que vem, com a temática especial, que é a pós-modernidade. Nós ainda temos, pelo menos aí, uns 5 ou 7 programas sobre a pós-modernidade, os desafios para a igreja. Vamos ter aqui entrevistas maravilhosas e Deus vai falar ao seu coração. Não deixe de divulgar o podcast. Não deixe de encaminhar esse podcast para os seus amigos, para a lista de contatos sua, tá bom? Então, que Deus te abençoe, muito obrigado. E não se esqueça, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe. Valeu, gente. Grande abraço, até o próximo TPM Podcast.